No vídeo de hoje eu vou falar sobre 2 erros que são muito comuns dentre as pessoas que eu mentoro. E são erros que acabam impedindo elas de prosperarem. Sabe que fica aquela sensação de estar secando gelo o tempo todo, apesar de se matar trabalhando e não consegue avançar no seu sucesso financeiro? E eu fico me perguntando, talvez você esteja aqui também cometendo pelo menos um desses erros. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou comentar sobre os 2 erros gravíssimos com o dinheiro e vou trazer estratégias para você sair deles o quanto antes. Fala riquezas, Edu por aqui. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de toda a novidade que a gente traz por aqui. Neste canal eu falo sobre a inteligência financeira, ou seja, concordo com você, não adianta você apenas ter uma educação financeira. Você precisa desenvolver a inteligência financeira para construir o seu processo de riqueza. Olha, eu falei no início desse vídeo que eu ia comentar sobre 2 erros fatais que acabam sempre aparecendo dentre os mentorados que eu assessoro. Afinal, eu sou coach financeiro, então acabo mentorando várias pessoas e muitas delas acabam vindo para mim com aflitas, né? Ao querer sair de dívidas ou querer não só sair de dívidas, mas prosperar, construir a sua prosperidade. Afinal de contas, você já perguntou o que impede você hoje de construir a sua riqueza? Você já se perguntou o que impede você hoje de construir a sua prosperidade financeira? E um dos erros fatais que eu vejo dentro dos meus mentorados é a acomodação com a parcela da dívida. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu peguei um empréstimo de consignado, eu fiz um financiamento da casa própria e a parcela cabe no meu bolso, sei lá, R$600, 400, 200, independe do valor, mas o problema não é o valor, o problema é a mentalidade. A mentalidade das pessoas que fazem elas se acomodarem com aquela parcela da dívida e acabam acrescentando outros gastos no seu mês adicionado àquela parcela da dívida. Agora, por que isso é um erro? Porque você pode estar me assistindo e estar pensando assim, poxa Eduardo, mas espera aí, eu fiz um financiamento da casa própria, eu peguei um empréstimo de consignado, fiz um consórcio, enfim, e a parcela cabe no meu bolso, eu consigo tranquilamente pagar todo mês. E um erro também que as pessoas cometem muito é, ao fazer um financiamento da casa própria, por exemplo, elas se acomodam com a parcela da dívida porque elas substituem aquela parcela pelo valor do aluguel que estavam pagando anteriormente. Então fica muito cômodo, não é? O salário do mês absorve aquela prestação, sobra um espaço para outros gastos, sobra espaço para pagar uma Netflix, sobra espaço para ir a um cinema, a uma viagem, a um passeio, e elas acabam ficando todo o tempo, ou seja, cumprindo todo o cronograma daquela dívida. E é impressionante que tem pessoas que têm dívida para 7 anos, 10 anos, 20, até 30 anos da sua vida comprometido com pagamentos mensais, todo mês aquele ritual de pagar aquela dívida. Olha, agora eu quero dizer para você o seguinte, não é problema você estar devendo alguma coisa. Se você faz um financiamento e vai comprar a sua casa própria, não é problema você pagar aquela casa própria de forma parcelada. Não tem problema nenhum nisso aí. Sabe qual é que é o grande problema em você pagar parcelado? É você acabar pagando um monte de juros. E o juro, ele é calculado sobre o tempo em que você fica com aquela dívida. Ou seja, quanto mais tempo, se você ficar, por exemplo, com 30 anos com uma dívida, o juro que você vai pagar é muito maior do que aquela outra pessoa que vai ficar com aquela dívida, por exemplo, por 5 anos. Então, o que acaba encarecendo muito na sua prestação é o juro que você paga. E o juro nada mais é do que o banco ou a instituição financeira cobra de você como se fosse um aluguel pelo tempo que você fica com o dinheiro emprestado, pois a instituição financeira, o banco, acabou emprestando, antecipando esse dinheiro para você comprar o seu bem ou conquistar o seu sonho. Portanto, se você conseguir reduzir o tempo que você fica com esse dinheiro alugado, você consegue diminuir o aluguel que você paga para a instituição financeira por
estar com esse dinheiro emprestado, ou seja, você consegue reduzir os juros. E essa é a mentalidade que a gente precisa desenvolver. Portanto, o primeiro erro, e é um erro fatal, você se acomodar com aquela parcela todos os meses da dívida e acabar cumprindo todo o cronograma dela, pagando, por exemplo, em 7 anos, em 15 anos, em 30 anos, e você está pagando sim todo o aluguel correspondente, todos os juros que a instituição financeira está cobrando de você. E claro, ela está cobrando esse juro com todo o direito, pois ela antecipou o seu sonho, fez com que você pudesse conquistar a sua casa própria, o seu carro, enfim, qualquer coisa que você financiou ou que pegou dinheiro emprestado, e ela está antecipando essa conquista e por isso ela está cobrando aluguel. Nada mais justo do que isso. Agora, o erro é você então se acomodar com esse valor mensal e o prazo completo da dívida. Agora eu vou te dar um exemplo no financiamento da casa própria. Às vezes as pessoas têm a mentalidade que diz o seguinte: Eduardo, mas a menor taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida, agora em 2023, é 4,75% ao ano. Olha só que taxinha de juro bastante acessível em relação à taxa Selic, que está 13,75%. E as pessoas fazem o cálculo de maneira equivocada. Vamos arredondar aqui para 5% ao ano. Vamos imaginar que você vai pagar sobre o valor do imóvel 5% ao ano de juro, ou seja, 5% ao ano de aluguel, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição financeira onde você vai tomar o financiamento. Você vai pagar 5% ao ano por ela ter antecipado todo o valor da sua casa para que você conquistasse ela e saísse do aluguel. Perfeito! Se você pensar por essa ótica, até parece ser um aluguel, ou seja, um juro baixo. Mas veja só, se você financiou o seu imóvel para 30 anos, se você pegar 5% a cada ano e multiplicar por 30 anos, você estará pagando 150% de juro, ou seja, 150% de aluguel para aquela instituição financeira por ter emprestado esse dinheiro para você. E o que 150% representa no valor da sua conquista? Ao final, você estará pagando R$300 mil apenas de juros. Você já pensou que você está pagando todo o valor da sua casa e mais o valor de meia casa, 200 mil, mais 100 mil, totalizando 300 mil só de juro. No final de 30 anos, você vai pagar pela sua casa nada mais, nada menos do que 200 mil o valor do imóvel, mais 300 mil de juro, você vai pagar para sua casa R$500 mil. E talvez você diga assim: Eduardo, mas são 30 anos para pagar. Perfeito, mas olha só, você já fez a conta de quanto você precisa trabalhar para conquistar esses R$500 mil? Ou pelo menos, quanto você precisa trabalhar para conquistar esses R$300 mil que você está pagando de juro para a instituição financeira por se acomodar com essa dívida? Todos os meses aquela parcela cabe no seu orçamento. Você se acomodou e está pagando em 30 anos. Olha, o segundo erro fatal que as pessoas cometem e impedem elas de prosperarem é, ao mesmo tempo que fizeram, por exemplo, um financiamento para a casa própria, ainda vão lá e pegam um outro financiamento, um outro empréstimo para comprar móveis, instalar móveis dentro da casa, fazer reforma, fazer ampliações. Então as pessoas estão pagando dois empréstimos ao mesmo tempo. Está pagando aqui o financiamento da casa própria e do outro lado ela está pagando o empréstimo do consignado que ela fez, por exemplo, para trocar a mobília da casa, para fazer alguma reforminha, para fazer alguma ampliação da sua casa. Porque imagina, se você está pagando o financiamento da casa própria e se acomoda aquela parcela mensal no seu orçamento e vai pagar durante 30 anos, vai chegar um dado momento desse tempo que você vai ter que ampliar a sua casa, ou vai querer fazer alguma reforma, ou vai querer trocar alguma mobília, algo nesse sentido, vai querer trocar o seu carro. E aí você faz um segundo empréstimo e começa a pagar também na parcela do mês dentro da sua capacidade de orçamento. Aí você diz: não, ok, cabe dentro do meu salário absorve essas duas parcelas. Tudo bem, não é disso que a gente está falando nesse vídeo. O que eu quero falar para você nesse vídeo é que
você está pagando no financiamento da casa própria todo um monte de juro, como a gente viu nesse vídeo anteriormente, e agora você vai lá e faz um segundo empréstimo e acaba pagando mais juros também nesse segundo empréstimo. Já pensou quanto você paga de juro no final da sua vida se você for atuar dessa maneira? Então, o que seria a estratégia mais adequada? É você conseguir quitar o primeiro financiamento, e aí tem aquela estratégia de você ir pagando duas parcelas ou ir você pagando de trás para frente, por exemplo. Então imagina, se você consegue pagar duas parcelas de dois empréstimos diferentes, pagando duas taxas de juro ao mesmo tempo e prolongando essas dívidas e pagando o total de juros que a instituição financeira cobra de você, você poderia reduzir um empréstimo, pagar duas parcelas deste primeiro e antecipar o pagamento reduzindo a taxa de juro. Porque se você reduz o tempo com o qual você fica com o dinheiro emprestado, você acaba reduzindo o tempo de aluguel que você ficou com aquele dinheiro emprestado. Então, ao invés de você fazer uma segunda dívida e pagar as duas, mesmo que caibam no seu orçamento mensal, pagando juros sobre os dois financiamentos, os dois empréstimos a vida toda, completos, você poderia pegar uma parte dessa parcela que você está fazendo com outro empréstimo, antecipar, pagar o primeiro, paga antecipado, reduz a taxa de juros, reduz o valor de juro, o total de juro que você paga sobre aquela dívida, pois está reduzindo o tempo, e aí sim você poderia fazer um segundo empréstimo, não é? E pagar, inclusive, antecipado também para reduzir o total de juros. E se você ficar cometendo esses erros, você sempre vai estar endividado. E eu acho mais incrível que quando a pessoa vem ser a minha mentorada, o meu mentorado, e eu falo para ela sobre a questão das dívidas e ela está confortável. Ela diz, não, mas eu estou conseguindo pagar todo mês. Para mim não é problema ter dívida. Mas veja só, ela não está se dando conta da quantidade de juros que ela está pagando sobre essas dívidas, da quantidade da vida do trabalho dela que ela está pagando na forma de juros, apenas pela forma dela estar confortável com aquela parcela mensal das suas dívidas. Olha, talvez agora você ficou curioso. Poxa, Eduardo, mas eu tenho o financiamento da casa própria e isso que você falou realmente acontece comigo. Mas como eu posso antecipar o pagamento do financiamento e como eu posso reduzir o juro da dívida do meu financiamento da casa própria? Então eu vou deixar aqui no canto um vídeo para você assistir e ver qual é a modalidade do seu contrato de financiamento. Dependendo da modalidade do contrato, você pode sim traçar uma estratégia para liquidar essa dívida o quanto antes e reduzir os juros que você paga sobre ela. Então, não esquece de clicar aqui nesse card e se inscrever nesse canal. Te vejo lá!